Em entrevista coletiva de Léo Condé, após a vitória do Ceará sobre o Vila Nova, veja o que ele falou. Realmente a gente conseguiu fazer um bom jogo. O que a gente passou para os jogadores foi no sentido da gente repetir algo que a gente já fez dentro da competição. Eu acho que assim, desde quando eu cheguei aqui, a gente tem feito bons jogos aqui no Castelão, vencendo a maioria dos jogos e acredito eu que jogando bem, com exceção do jogo do Mirassol, que a gente mesmo jogando bem, fazendo um jogo bastante consistente, a gente não conseguiu vencer. Aí são coisas do futebol, né? Talvez fora de casa a gente tenha oscilado um pouquinho. Eu acho que é o ponto de equilíbrio que a gente tem que buscar, apesar da gente ter vencido o CRB e empatado com o Manaus, essas duas derrotas agora que não, realmente a gente não conseguiu trazer bons resultados. Mas eu acredito que se a gente continuar nesse nível de atuação que a equipe vem apresentando, não foi só hoje. Se buscar aí atrás, Botafogo de Ribeirão, a gente jogou dessa forma. Contra o Operário quase que o jogo inteiro. No finalzinho a gente sofreu um pouco, contra o próprio Novo Horizontino, que é uma das melhores equipes da competição, apesar do placar ter sido mínimo, mas também foi um jogo consistente. É claro que o início da competição, a pontuação foi muito baixa, acho que é por isso que a gente está a 3 pontos nesse momento do G4, né? Com certeza, se tivesse uma pontuação melhor no início, a gente estaria já dentro do G4, mas ainda temos que olhar para frente, né? Não dá para ficar lamentando para trás, a gente tem que olhar para frente. Temos 10 jogos ainda para ser disputados, 5 em casa, 5 fora, e se a gente conseguir, né, repetir esse nível de atuação, a gente está próximo de conseguir os resultados. É claro que o futebol tem as suas particularidades, às vezes você joga bem, não consegue vencer, mas a gente tem que ir passo a passo, manter o grau de competitividade, de concentração, como foi hoje. Em relação ao Ramon, né? O Ramon, ele foi muito bem, como já foi em outras partidas também, um zagueiro muito experiente, né? Então a gente entendeu que era momento de lançar ele novamente, mas aí agora, ao longo da semana, vamos observar, temos boas opções, né? O próprio Matheus foi feliz num lance ou outro, mas também já fez boas atuações. Temos também o João, temos o Luiz Otávio, que está voltando agora, fazendo os primeiros trabalhos com bola. Eu tô seguindo a linha dele. É o David que está pendurado. Sim. Perfeito. Boa, obrigado. Eu fui na linha, eu sabia que tinha tanto pendurado, a gente está com um caminhão de jogador. Mas desculpa aí, pessoal. Mas em relação ao Luiz Otávio, a gente tem aí mais algumas atividades com ele para cumprir o protocolo, né, que é de praxe, voltando de LCA, né, que são os 8 meses que completaram, mas tem que fazer alguns trabalhos no campo aberto, né, coletivo, talvez jogo-treino, para ele ficar apto para a gente aproveitá-lo. Léo Condé, boa noite. Samuel Conrado da Rádio Verdinha e também da TV Diário. Parabenizar pela vitória hoje, 4-0 sobre o Vila Nova. Qual foi a conversa que você teve com o elenco do Ceará para poder chegar na partida de hoje, o time ter uma atuação tão espetacular diante de um adversário direto e também nesses 10 jogos restantes, né? Como é que o Ceará entra nesta briga, ainda faltando essas 10 partidas? E queria que você falasse também sobre o ataque do Ceará, que hoje deu tudo certo com o Ailon, com o Saulo e também com o Eric Pulga. O que eu passei para os jogadores foi no sentido de que, assim, o futebol, apesar de fazendo esse recorte das 2 últimas partidas, que a gente teve momentos bons, momentos não tão bons, né? No aspecto ofensivo a gente está sempre produzindo, a gente precisava de um pouco mais de equilíbrio defensivo, mas a gente passou confiança para eles, né? De que mesmo vindo de 2 resultados adversos, mas a gente teve boas apresentações, principalmente nos jogos aqui no Castelão. Então não poderia, porque o aspecto emocional conta muito, né? A gente conhece um pouco a divisão aí, sabe que vai ter alternâncias dentro dela, momentos que você vai conseguir sequência de vitórias, momentos que de repente você vai agarrar um pouquinho ali, você tem que manter o grau de concentração e confiança elevado, né? É claro que todos ficaram chateados pelos resultados adversos, mas assim, a gente, o que eu passei para os jogadores, quem poderia reverter o quadro eram eles, juntamente com
nosso apoio, né, com o nosso trabalho ali, né? Quando eu falo nosso, não é só do Léo, treinador, da comissão técnica, direção. Então todos passaram bastante confiança para os jogadores e a gente conseguiu fazer um jogo muito forte desde o início, né, com a marcação muito alta, né? Mais uma vez conseguimos entrar pelo lado direito, lado esquerdo, centro de campo. É algo que a gente está trabalhando bastante, insistindo bastante. Os jogadores também têm procurado a cada treinamento se dedicar ao máximo, a cada jogo procurando assimilar aquilo que a gente vem passando, mas por mais, a gente é só uma ferramenta, né? Tá aí a entrevista de Léo Condé após a vitória do Ceará sobre o Vila Nova.